forte. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estar com os irmãos aqui. Este segundo dia da ministração da palavra de Deus. Eu quero agradecer poderosamente ao Senhor, porque só Deus para fazer essas coisas na nossa vida, como na minha, como na sua, como na vida de cada um de nós que aqui estamos. E eu quero exaltar este Deus desta noite, porque Ele é digno de honra e digno de glória aqui nesta noite, de poder. Os anjos dizem no capítulo 5 de Apocalipse: Santo, Santo, Santo seja o seu nome. Isaías contemplou a visão dizendo: os anjos: Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Graças a Deus por isso. Vamos ler o texto da palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Por gentileza, não acredito, mas se houver alguém sem texto bíblico, por gentileza, encosta com ele, com ela. Mostra, nós vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 16. Quando você procura, eu louvo a Deus e também agradeço a vida do pastor. Aleluia. E louvo pela vida do pastor, presidente desta obra que Deus confiou, pastor Roberto Nilson. Obrigado, pastor, viu? O senhor está cooperando com o meu ministério, pelo convite, pela confiança, através do nosso amigo pastor Eliel Sobrinho. Obrigado mesmo. A pastora Romilda, Deus abençoe. Estivemos ali ontem ministrando em Santa Mônica. Deus continue fortalecendo e abençoando de uma forma espiritual esta igreja. Minha esposa, esta companheira fiel que está do meu lado em guerras e batalhas. Pastor Fabiano, obrigado, viu, querido? Deus continue te abençoando aqui poderosamente. Retribua com as bênçãos do céu. Vá em frente naquilo que Deus tem mesmo na sua vida, filho. Porque Deus é um Deus todo poderoso. Porque quando Deus faz, quando Deus abre, não tem demônio e capeta que fecha as portas. Deus abençoe tua vida, sua esposa. As irmãs estão muito bonitas, viu? Todo respeito a você, que é a esposa aqui de uma delas. Estão muito chiques e bonitas. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Capítulo 16, a partir do verso 11. Quem cantou, diga glória. Verso 11 diz assim diante: e navegando de Troades, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e daí para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, em uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos para das portas, para a beira do rio, onde costumavam, na tradução diz, ou imaginávamos, haver um lugar para a oração. E assentamos-nos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, diga comigo Lídia, diga comigo Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E você diz amém? Amém. Queridos, rapidamente, eu tenho uns materiais ali atrás no final. 10 reais, qualquer coisa. Livro, DVD para você nos abençoar e nos ajudar. Sente-se glorificando ao nome de Jesus. Mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Pode glorificar a Deus e salve ele com as palmas. Pode glorificar a Deus. Deixa a Bíblia aberta e olhe para cá, por favor.
pouco da sua atenção. Eu não vou cansar os irmãos hoje. É meia-noite, eu saio daqui. Hoje é sábado, amanhã ninguém trabalha. Quem trabalha amanhã vai ter que pagar o preço hoje para receber a bênção de Deus. Amém, querido? Graças a Deus por isso. Queridos irmãos, nós vamos, com análise ao texto bíblico, eu pude entender algumas coisas aqui. O livro de Atos dos Apóstolos diz um certo escritor que poderia ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Por quê? Porque foi os atos do Espírito Santo na vida de homens consagrados e separados por Deus. Mas Lucas, que é o escritor dele, que era o médico da Sírio-Fenícia grego, escreve este livro e ele faz o primeiro tratado a Teófilo, que significa amado de Deus. E ele começa a relatar tudo o que o Senhor fazia, não só através de palavra, mas também através do poder do Espírito Santo. E dando a ele recomendação aos homens que havia escolhido para estar com ele, em si os apóstolos. Disse, assim como João batizava com água, eu vou pedir para vocês que fiquem em determinado lugar, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Determinação cristocêntrica de Cristo, para que o povo permanecesse em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Habitação de paz. E a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, porque havia uma promessa do alto sobre eles. Aleluia! E a Bíblia diz que o texto, que todos se reuniram, capítulo 1, verso 14, e entraram no cenáculo, e ali estiveram orando a Deus. Diz-nos a história que basicamente 500 pessoas estavam reunidas, e começaram a orar e buscar a presença de Deus. Só que 380 foram embora. Parece que eles não aguentaram esperar a promessa que havia de vir dos céus e a promessa que Jesus havia permitido, que havia preparado para eles. Mas a Bíblia diz, capítulo 2, que no certo dia, um som como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e começaram a pousar sobre a cabeça de cada um deles. No dia de Pentecostes, que era uma das festas judaicas, em comemoração às primícias, era uma festa que era costumeiramente comemorada após 50 dias, por isso que é chamada festa de 50º dia, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. E o Espírito Santo, porque Pentecostes são as primícias que todo o povo judeu tinha que dar para Deus, aquilo que era primeiro. E o Espírito Santo age de por bem descer no dia de Pentecostes, inaugurando as primícias também do poder do Espírito Santo, aonde ia estabelecer a igreja do Senhor, a igreja primitiva. Ali o Espírito estava inaugurando a igreja de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo procedia de falar. E a Bíblia diz que Pedro se levanta para discursar. Quem vai embora perdeu a promessa, mas quem ficou foi cheio da graça de Deus. Quem fica recebe de Deus, mas quem vai embora perde algo que Deus tem para realizar em nome de Jesus. Então eu te digo, antes do tempo terminar, antes do fim deste culto, fica, porque Deus tem algo para fazer e derrama sobre a tua. Levante a mão assim comigo e manda um glória para Jesus aqui nesta noite. Igreja inaugura, a igreja começa a crescer, começa a se estabelecer, os apóstolos começam a pregar. E a Bíblia diz que Pedro e João
que era um das coisas da igreja. No capítulo 3, eles estavam indo para oração. Havia um homem que era colocado todo dia à porta do templo Formosa, que era o pórtico de Salomão. Ele não estava ali ainda, mas a Bíblia diz que quando os homens saem à oração, este homem era colocado todos os dias ali, vendo ele. Pediu uma moeda. Você não tem um prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! Diz que eles entraram glorificando a Deus no templo. A igreja cresce, a igreja se expande. Só que com o crescimento da igreja também aumenta a perseguição. Havia um homem chamado Saulo, que era fariseu, aprendeu os pés de Gamaliel, e ele resolve acabar com esta nova religião que havia de nascer, que estava nascendo. Entendia-se ele que era fariseu, ou seja, como seita. E ele escravizava e encerrava todos na prisão do caminho. Só que ele acha que está pouco ainda, porque está crescendo a igreja. A igreja está se avolumando. Havia uma perseguição no capítulo 8, no qual, também um pouco atrás, Estevão, que foi o primeiro mártir, ele morreu, verteu seu sangue pregando a verdade. O primeiro mártir da igreja. E a pedra, com essa perseguição, a Bíblia diz no capítulo 8 que ele sai dispersos pregando. Só que Paulo vê a dimensão da igreja, Saulo, e ele resolve pedir cartas aos maiorais de sinagoga para poder ir perseguir eles também na região da Síria, de Damasco. E ele toma homens como ele, se aparelha todo e vai em destino aos cristãos. Mas a Bíblia diz que perto do meio-dia, a Bíblia diz, enquanto ele ia no caminho de Damasco, porque havia de prender aqueles que serviam ao caminho do Senhor, porque nosso cristianismo na época era chamado de o caminho, era o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai, mas ao meio-dia uma lua resplandece no céu, e a Bíblia diz que ela enradeia, ela toma toda a região ali, cai, e Paulo cai por terra. Paulo não cai do cavalo, não dá escrito que ele cai, ele cai por terra, e naquele instante ele fica cego, e ele vê uma voz em voz hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A igreja cresce, mas a perseguição também cresce. A igreja se avoluma, mas a perseguição também está crescendo. A igreja vai se dimensionando, mas os opositores dela também estão crescendo. Mas a Bíblia diz que ele é conduzido pela mão, fica 3 dias cego e ali está jejuando. Deus dá a visão para um homem chamado Ananias, que era um dos bispos, segundo a história, mais para frente se tornou, para que fosse até a casa de Judas, lá em Damasco, e colocasse a mão sobre Saulo, e dissesse para ele: olha, ele é escolhido meu, é chamado para anunciar a minha obra para os reis, para os príncipes, para os filhos de Israel. Paulo vai fazer uma grande, então Ananias fala: diga que ele é escolhido meu, diga que ele é chamado meu. E Ananias foi lá e diz: irmão Saulo, o Senhor que apareceu no caminho te mandou até aqui, e ele vai dizer que você vai ser um vaso escolhido na mão dele. E a Bíblia diz que ele ora por ele, as escamas caem, e naquele instante ele é batizado, e ele recebe a graça do Senhor. E Paulo começa a falar do Senhor, o testemunho do seu conhecimento. Paulo era fariseu, conhecia muito de judaísmo, mas não conhecia nada, bicho. E ele vai começar a simplesmente testemunhar do Senhor. Só que Paulo, irmãos, ele vai ficar por mais ou menos um longo de 14 anos separado dos apóstolos, da comunidade do povo ali em Jerusalém, da igreja. Ele fica 10 anos em Gálatas capítulo 1, verso 18, na Arábia. Depois ele vai para Tarso, a cidade natal dele. Ele fica ali 10 anos, com alguns meses, quase 14 anos. Paulo fica ali esperando a promessa de Deus chegar na vida dele, porque que havia de prometer era fiel para cumprir o que Deus tinha para realizar. E a igreja cresce, chega até Antioquia, e a Bíblia diz que Barnabé
Barnabé vai à procura de Saulo no capítulo 11. E ele está em Tarso. Partiu Barnabé à procura de Tarso. E quando encontra, eu imagino Barnabé para dizer: Paulo, é o momento de Deus na tua vida, filho. Chegou a hora de Deus na tua vida. E ele o toma e leva para Antioquia. E a Bíblia diz que orando eles e jejuando, disse ao Espírito de Deus: apartai-me Saulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. Tire eles, porque eu tenho um propósito, algo grande. Deixa eu refrescar o teu ouvido aqui. Quem separa e aparta nós para a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que desce, é Ele que separa, quem impacta nossas vidas para uma obra que Ele tem estabelecida para cada um de nós. Diga glória a Deus por isso. Diz que ali começa a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo vai com Barnabé, junto com João Marcos. Capítulo 14, Paulo chega em Listra. Paulo levanta um homem ali. E quando ele levanta um homem, as pessoas daquela região começam a querer oferecer sacrifício, porque entendia que Paulo e Barnabé eram Deus. A Paulo chama de Zeus e a Barnabé chama de Mercúrio, e querem oferecer grinadas e sacrifícios para ele. Em rasga vento, nós somos homens como vocês. Ou seja, Paulo entende, Barnabé, que eles não são dignos de glória nem de adoração. Começando a entender que o único que é digno é o Deus todo. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus aqui. Ele é o único que é digno. Por um minuto, levante a mão e adore a Ele aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele é grande e poderoso. É o único digno de honra, de glória. Abra sua boca e adore o nome de Jesus. Ele. E a Bíblia diz. Capítulo 16. Paulo resolve agora ir até Derbe, Listra, e estava ali um certo discípulo chamado Timóteo. Paulo toma para ser seu discípulo. Ele era filho de uma mãe judia chamada Eunice. Sua avó chamava Lloyd. Mas o pai dele era grego, e Paulo resolve ali tomar, o qual os irmãos daquela região davam grande testemunho. E a Bíblia diz ali que ele toma e vai circuncidar Timóteo, porque sabia que o seu pai era grego. E os judeus não aceitavam os gregos e gentios. Para que eles viessem na paz da aliança hebraica, ser um judeu tinha que ser circunciso. Que era uma determinação que Deus deu para Abraão, lá no capítulo de número 14. Ou seja, e Paulo faz todo esse amparado, e a Bíblia diz que as igrejas que ali estavam iam se fortalecendo, se estabelecendo. E a Bíblia diz que de sorte as igrejas sendo confirmadas na fé, e iam crescendo a cada dia em grande número. O poder de Deus se estabelecia naquela região, e o número da igreja era tamanho naquela região, e eles iam crescendo e se firmando na fé do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que passando pela Frígia, pela província da Galácia, a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho naquele lugar na Ásia. O Espírito Santo foi impedir, porque onde o apóstolo Paulo passava, ele queria fazer a obra de Deus. Aonde Paulo ele queria falar do nome do Senhor, ele queria estabelecer a obra. Ele queria pregar o Cristo ressurreto. Ele queria apresentar Jesus Cristo aonde ele passava. Paulo me faz um grande entusiasmo. Eu admiro a vida desse grande apóstolo de Deus, pastor Fabiano, porque aonde ele ia, ele tinha o desejo de pregar a obra, de falar do nome de Jesus Cristo. Levante a mão assim mais uma vez comigo aqui nessa noite. Deus vai colocar
Mas o Espírito vai impedi-lo. Só que a Bíblia diz que quando ele chega em Mísia, intentava ir para Bitínia, que era outra região, outra cidade, e desceram até 2. E a Bíblia diz que Paulo teve, ou seja, intentava pedir, mas o Espírito, mais uma vez, segunda vez, foi impedido. Aí você fica perguntando, mas o Espírito Santo impede nós de fazermos a obra? A obra não, mas talvez a região e o lugar no momento sim, entendo eu, à luz desse texto. Você sabe que eu entendo aqui quando o Espírito impediu a Paulo de ir para essas regiões? É porque é como se Deus frustrasse os nossos planos, nossos sonhos, porque Deus tem algo maior para a nossa vida lá na frente. Ninguém entendeu ainda não, ninguém entendeu. É como se o Senhor frustrasse os teus sonhos e projetos teus, porque lá na frente Ele tem algo para fazer maior. Só levante a mão aqui comigo. Deus frustra hoje os teus sonhos e planos, filho. Você não entende, Ele pede, porque Ele tem algo maior para você lá na frente. Levante a mão e adore a Deus. Ele frustra, irmão. Meu projeto Ele tem algo lá na frente maior. Eu vou mostrar para você que meu Deus fiel, aleluia. E a Bíblia diz que Paulo chega em Troas e ele tem uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Paulo vê um homem em pé da Macedônia. A visão é bem clara que Paulo está tendo. Quando Deus dá visão para alguém da obra, Deus dá uma visão clara. Deus dá uma visão idêntica. Eu creio, pastor Roberto, Deus mostrou para o senhor a obra. Deus não estava brincando de forma alguma. Deus dá uma visão clara para a obra que Deus tem para através de nós. Deus não brinca conosco, irmão. Os homens sim, Deus não. E a Bíblia diz, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Paulo vê o recado daquele homem que precisava de ajuda. Deixa eu dizer uma coisa, talvez tenha alguma Macedônia que nós temos que passar, porque está precisando de uma ajuda lá. Quem sabe a Macedônia da tua família no outro lado que você não visita. Quem sabe a Macedônia do teu colega que você não vai ver. Quem sabe a Macedônia, querido irmão, de alguém que você está junto no teu trabalho e diz, vai lá fazer uma visita na minha casa, vai lá orar por mim. Passa a Macedônia e ajuda alguém que está precisando. Logo depois da venda da visão, eles procuraram partir. Meu Deus. Quando Paulo vê a visão, ele procura partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para que anunciasse também ali o Evangelho. Paulo vê a visão e tem pressa para poder passar para o outro lado. Paulo vê a visão e ele sente rapidamente necessário ir até aquela região. Visão de Deus, urgência de Deus também. Diga para o seu irmão, visão de Deus tem que ter urgência também. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer estabelecer algo, Ele quer fazer algo. Paulo disse para os seus companheiros, vamos tomar agora destino até a Macedônia, porque eu estou acreditando que Deus me chamou também para este outro lado. E havendo navegado de Troades, fomos correndo de caminho, direto para Samotras, no dia seguinte para Neápolis. Meu Deus fiel. Era dia após dia a obra missionária. Paulo fazia a obra dia após dia. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da nação. Filipos era uma colônia romana. Cidade grega de colônia romana. E a Bíblia diz que havia uma colônia, estiveram alguns dias nessas. Aí Paulo se estabelece agora em Filipos. Paulo fica ali, naquela região. Porque Deus tinha um propósito ali naquele lugar. E Paulo vai se estabelecer por alguns dias. A Bíblia não diz quanto tempo. Se humanos, a Bíblia não fala, mas diz que alguns dias Paulo se estabelece ali. Junto com os seus companheiros, porque ninguém faz a obra sozinho. Diga para o seu irmão, ninguém faz a obra sozinho não, irmão. Eu preciso de você, filho. Fica do meu lado, ninguém
faz a obra sozinho não, filho. Nós precisamos uns dos outros. Quem vai? Paulo se estabelece, a Bíblia diz. Paulo era judeu, não esqueça. E os judeus tinham costume, e todos os sábados, ler a lei e fazer o seu culto sabático nas sinagogas. A sinagoga foi instituída no cativeiro babilônico. Era como um lugar que eles mesmos se prepararam para adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. E Paulo, no dia de sábado, ele sai das portas para fora. Ou seja, no sábado, saindo das portas, entendemos o quê? De dentro para fora, ele vai para a beira do rio, aonde queria encontrar, onde costumar fazer orações. Ou seja, entende-se aqui que Paulo não fica enclausulado dentro de uma casa. Paulo sai para fora, porque se Paulo quer ver algo acontecer e a obra crescer, Paulo tem que sair de dentro para fora, de dentro das portas para fora. Igreja, aqui, nós aqui fechados, tem coisa que não vai acontecer. Tem que sair daqui para fora. Tem que sair daqui lá para fora aqui, ó, porque Deus tem algo. Pode ter alguém aí, Deus está aqui dentro para fora. E ele foi para a beira do rio, procurando lugar para oração. Eu fico admirado que tem pessoas que às vezes imaginam que como se Deus respondesse a oração só aqui neste lugar. Meu, o véu já se rasgou. Aonde você for, Deus ouve a tua oração. Paulo estava aí costumando, imaginando procurar um lugar para orar a Deus junto com os seus companheiros. E ele vai para a beira do rio. Por quê? Porque quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele começa a se ajudar. E a Bíblia diz que havia mulher. Ele começa a falar ali, as mulheres. Na beira do rio, fora das portas, sempre vai ter alguém que quer ouvir a voz de Deus. Seja do lado de fora, sempre vai ter alguém que quer ouvir. Aleluia. Agora o que me chama a atenção é que Paulo com seus companheiros se juntam a algumas mulheres que ali estavam, e ele falava, anunciava, falava da palavra. O texto diz que tinha mulheres reunidas ali. Se é nos tempos de hoje, tem muitas pessoas que têm uma mentalidade de que se haver uma reunião, se tiver algum ou outro irmão perto de algumas mulheres, ou se alguém tiver com, vamos supor, se numa obra sai um ou dois varões e sai um 4, 5, 6, tem pessoas que acham isso horrenda. Tem pessoas que começam agora a ver dificuldade nisso. Se o pastor tiver e a esposa não tiver, ele vê dificuldade porque a esposa não está. Se o dirigente tiver e a esposa não tiver, ele vê dificuldade porque ela não está. Essas pessoas vêem maldade onde não tem. Na vida de Paulo, pastor, disse dos amigos não tinha isso. Paulo não andava com mulher para lá e para cá, mas ele se ajuda ali no rio para as mulheres, porque ele entendia que ali também aquelas pessoas, aquelas mulheres queriam, precisavam ouvir algo da parte de Deus. Eu conheço um pastor Nilson lá em São Paulo, que ele também anda carregando para lá e para ele anda mais com as ovelhas que com os obreiros. Aí uma pessoa disse assim para ele assim: cuidado, pastor, fica andando com mulher para lá e para cá, pastor, indo para os montes. Falei: meu filho, fique em paz, nós somos todo mundo crente aqui, ninguém vai pecar não. Tem pessoas que vê pecado onde não tem, vê erro onde não tem. Diz que a pessoa faz coisa sem fazer, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para